Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui, cartas para Dani, mundo gringo, como vocês quiserem. Mas mande a sua história pro e-mail que está aparecendo aí na sua telinha. E vamos à nossa história de hoje, mas não sem antes. Para agora, para. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Volta. Deixa o joinha, gente, é muito importante. O YouTube, ele entende que vocês gostam do vídeo. Aí eles recomendam para outras pessoas também gostam do vídeo e mandam as histórias, como foi o caso da nossa Alice de hoje. Bora lá para nossa história de hoje. Oi, Dani, irmão da Dani. Não sei se vocês vão ler minha história, mas há meses venho pensando em escrevê-la. Talvez vocês leiam, mas não sei se vão contá-la, por causa de alguns detalhes. Bom, mas vamos lá. Criei coragem para escrever depois de ouvir a carta da mãe das gêmeas, pois vi uma breve semelhança entre a história dela e a minha, que vocês vão perceber em relação a como ela conheceu o marido. Bom, ela falou que quer mandar um abraço para todas as Alices, né? Especialmente para essa Alice, que eu acho que é mãe daquela gêmea. Será que é da gêmea que uma foi presa? Será que foi essa? Deve ser, né? Bom, ela falou que ela criou esse e-mail somente para enviar a carta. Então não é o e-mail verdadeiro dela. Todos os nomes já foram trocados. Então hoje ela falou que vai ter o privilégio de ser a nossa Alice. Eu entendi o porquê que ela mudou tudo, porque talvez a mãe dela seja até uma pessoa conhecida, mas vamos lá. A minha mãe é filha de um ex-governador de um estado, né, do Brasil. A sua família sempre teve muito dinheiro e influência no nosso estado. Ela sempre foi muito bonita e batalhadora. Apesar dela vir de uma família rica, ela sempre buscou a independência. Minha mãe se formou em medicina veterinária. Apesar do dinheiro, sempre lhe faltou afeto e carinho por parte dos pais. Meus avós têm mais 5 filhos e, apesar de tudo, hoje em dia são uma família unida. Infelizmente, meu avô faleceu. Agora temos apenas a matriarca, nossa rainha, que é idolatrada por todos os netos. Ela transferiu para os netos o amor e a atenção que ela não deu para os filhos. Enfim, dentro do possível, é uma família normal. Meu pai também vem de uma família bem abastada. Meus avós paternos são acionistas majoritários de uma multinacional. Diferente da família da minha mãe, a família do meu pai sempre foi muito unida e muito tradicional, cheia de moral e bons costumes. Essa geração mais jovem, que são os netos, acabam não dando muita atenção para eles, pois ninguém tem muita paciência. Meus pais se conheceram há 30 anos na faculdade. Minha mãe cursava veterinária e ele engenharia. Eles contam que foi amor à primeira vista. Eles começaram a ficar em uma das festas da faculdade, quando meu pai forjou um esbarrão na minha mãe para puxar assunto. Hoje eles até riem dessa história. Essa união foi um ótimo negócio para ambas famílias e logo meus avós trataram de abrir uma sociedade. Minha mãe teve meu irmão sem planejar e depois de 8 anos teve a mim. O casamento dos meus pais é feliz e hoje eu me inspiro neles. Tenho orgulho de ser filha deles. No meio que vivemos, 95% dos casamentos são de fachada. Meus pais sempre foram muito presentes. Eles sempre conversaram comigo e com meu irmão e nos deram o melhor e de tudo, do bom e do melhor, né? Pelo fato dele ser 8 anos mais velho, sempre achou que tinha direito a mandar em mim, o irmão dela. Sendo muitas vezes meu irmão até mais chato que meu pai. Quando eu era pequena, eu fazia balé, aulas de música e natação. Aos 5 anos, eu saí da escolinha para começar o ensino fundamental. E eu fui para uma escola excelente. Me lembro do primeiro dia de aula como se fosse ontem. Cheguei na sala atrasada e a professora me mandou sentar ao lado de uma menina chamada Bruna. Nos apresentamos e começamos a conversar rapidamente. Viramos amigas, foi uma sintonia à primeira vista. No ano seguinte, continuamos a mesma turma e fizemos um amigo chamado Michael. Ele era lindo e logo eu comecei a dizer para todo mundo que Michael era meu namorado.
Só que Bruna também falava isso e todos riam da situação. No meio do ano tinha uma festa junina e Michael ia dançar comigo. Ensaiamos direitinho, eu estava muito empolgada. Pedi para minha mãe me levar ao salão para me arrumar e fiquei parecendo mais uma princesa do que uma caipira. Minha família toda foi para a festa na escola, pois eu também tinha primos que estudavam lá. Mas ao chegar, uma moça se aproximou e perguntou: "Você é Alice?" Eu respondi sim. E ela disse: "Eu sou a mãe do Michael. Ele passou mal a noite toda e não conseguiu vir." Gente, eu lembro que eu comecei a chorar porque eu tinha feito toda uma produção. Bruna e meus pais tentavam me consolar e eu dei um verdadeiro espetáculo. Até que o garoto que estava com a mãe de Michael disse: "Eu danço com ela." Depois descobri que ele era Matheus, irmão mais velho de Michael. Na época eu tinha 6 anos de idade e o garoto 10. A mãe dele falou: "Filho, você nem está com roupa para dançar." Mas Bruna apontou para o chapéu do meu irmão e disse para ele emprestar o chapéu a Matheus e Matheus ia dançar comigo. Bruna estava impecável, eu achava ela linda por fora e por dentro. E foi assim que dancei com Matheus e foi amor à primeira vista. Ele era um fofo, apesar de não saber dançar muito bem. Minha mãe tem até um vídeo desse dia. No final da dança, dei um beijo no rosto e agradeci. Ele ficou bem tímido e eu logo disse: "Vou me casar com você." E ele riu. Meu irmão, que tinha visto tudo, puxou minha orelha e disse que se eu fizesse aquilo novamente, ele ia me dar uma surra. Eu mostrei a língua e disse que ele não era meu pai. Ele contou tudo para os nossos pais, mas ninguém nem deu bola, né? Era uma criança ali falando. Depois das férias, voltei para a escola e quando vi Michael, eu disse: "Não quero mais namorar você, agora eu namoro seu irmão." Ele deu de ombros e disse: "Tudo bem, pois eu gosto é da Bruna." Embora eu tenha achado uma audácia ele ter falado isso para mim, nós continuamos amigos. Bom, íamos a festas um na casa do outro. Sempre que eu via Matheus, meu coração palpitava. Mas ele não me dava muita atenção. 2 anos depois que eu conheci Michael, eles se mudaram para outro país. O pai dele ia abrir uma empresa na Europa. Bruna ficou arrasada por causa do Michael e eu por causa de Matheus, que nem lembrava que eu existia, né? Nós éramos muito crianças e não mantivemos contato. No ano seguinte, Bruna e eu fizemos um outro amigo, Flávio. Ele era bem estiloso, usava vários anéis, tinha cara de mal, mas era só cara, gente. Ele era super gente boa. Bom, entre os 9 e os 13 anos, nós três, eu, Bruna e Flávio, éramos amigos inseparáveis. Modéstia à parte, Bruna e eu éramos a dupla mais bonita da escola. Todos os garotos queriam ficar com a gente. Dizem que toda loira tem sua morena, né? Eu era loira e Bruna morena. Eu dei meu primeiro beijo aos 12 anos em Flávio. No mesmo dia, ele beijou a Bruna também. Flávio era charmoso e eu tinha até um crush nele. Mas Bruno o amava e ele a ela. Então logo virei cupido e os dois começaram a namorar. Eles até tiveram a primeira vez um com o outro. Eu achava os dois muito fofos. Bruno até falava que eu poderia ficar com ele também, mas eu achei melhor não. Flávio era ciumento, como qualquer garoto que se aproximava de mim, e ainda era mais possessivo com Bruno. Mesmo assim, ele nunca foi agressivo e sempre nos tratou muito bem. Quando eu fiz 14 anos e fui para o ensino médio, adivinha quem voltou para o Brasil e foi para minha escola? Sim, o Michael. E para nossa sorte, ele caiu na mesma turma. Foi incrível vê-lo novamente. Bruna e eu o reconhecemos na hora e corremos para abraçá-lo. Ele logo se juntou ao nosso grupo, mas ao contrário da amizade que construí com Bruna, Flávio não gostou do Michael de imediato. Eles mal se falavam, mas com o tempo começaram a se dar bem e se tornaram amigos. Logo no primeiro dia do reencontro, eu não pude deixar de notar como Michael estava lindo. Vivíamos trocando olhares e dessa vez foi Flávio que foi nosso cupido. Enquanto fazíamos um trabalho na casa dele, ele sugeriu que jogássemos verdade ou consequência e pediu para Michael me dar um beijo na primeira oportunidade. E depois fomos para a piscina e ficamos. Bom, aí ela disse que o Flávio vivia instigando ela para ir até os finalmente com o Michael,
para irem para a cama, né? Mas eu não queria, eu era virgem, ele também. Meus pais eram liberais. A minha mãe sempre deixou claro que quando eu perdesse a virgindade era para eu falar com ela. Ela me levaria ao ginecologista e providenciaria um anticoncepcional. Michael e eu continuamos ficando e ele me pediu em namoro. Eu estava bem apaixonada por ele. Então, ele foi até a minha casa falar com meus pais. Eles fizeram perguntas e meu irmão quase surtou, dizendo que eu era muito nova e que Michael só queria me usar. Mas meus pais não deram atenção. Minha mãe me levou ao ginecologista e comecei a tomar pílula. Uma semana depois dos meus pais autorizarem o namoro, foi a minha vez de ir formalmente almoçar na casa de Michael. Os pais dele me receberam muito bem enquanto estávamos conversando. Mateus chegou. Quando nos olhamos, eu senti como se eu estivesse apaixonada novamente por Mateus, como há anos atrás. A mãe de Michael disse: filho, essa é a namorada do seu irmão. Ele deu um sorriso sarcástico e respondeu: eu conheço ela, dançamos quadrilha juntos. A família de Michael e Mateus era bem influente. Além deles, tinha uma irmã mais velha e um irmão caçula de 8 anos na época. Por sermos todos família conhecida na sociedade pelo nosso sobrenome, todos já sabiam de qual família eu vinha, e o almoço foi bem agradável. Depois do almoço, fomos para a casa de Flávio e ficamos lá. Michael queria que tivesse a primeira vez nesse dia, mas eu estava menstruada, então não rolou. Enquanto Flávio e Michael fumavam uma certa erva no jardim, fiquei conversando com Bruna. Ela então me contou que tinha ficado com um vizinho na noite anterior. Fiquei chocada e eu disse que ela era louca de fazer isso. Mas Bruna disse que não queria ficar só com Flávio pro resto da vida. Falei para ela ter cuidado, para que ele não descobrisse, e ela disse: não se preocupe. Naquela semana, eu e Michael combinamos de passar um tempo no final de semana para termos nossa primeira vez, pois os pais dele iam viajar e eu dormiria lá de sábado para domingo. Mas na quinta-feira, quando cheguei da escola, vi meu pai conversando com um rapaz. Ele me apresentou, dizendo que era sócio em um negócio, que ele passaria alguns meses hospedado lá em casa. E naquele momento eu só conseguia pensar: socorro, que homem lindo. Ele era muito bonito, bem mais jovem que meu pai. Reparei que ele me olhava de forma intensa. Eu só tinha 14 anos na época. Na primeira oportunidade que ficamos a sós, ele perguntou se eu tinha namorado e eu disse que sim. E ele disse: que pena. Perguntei se ele era comprometido, ele disse que não, pois tinha terminado um noivado longo recentemente. Durante o jantar, fiquei jogando charme para ele e nem lembrei da existência de Michael. Mais tarde, eu e meu irmão e minha cunhada combinamos de ir para Hidro, e meu irmão convidou um amigo do meu pai, que eu vou chamá-lo de Felipe. Sabendo que Felipe iria, coloquei um biquíni minúsculo e também fui. Ficamos conversando e na primeira oportunidade que ficamos sozinhos, ele passou a mão na minha perna e perguntou se podia ir no meu quarto à noite. Eu disse que sim. Liguei para a Bruna e pedi conselhos. Só eu mesma, gente. E mais louca do que eu, ela falou para eu tomar cuidado e não esquecer que eu era virgem, pois se eu ficasse com outro, Michael perceberia. Bom, para minha surpresa, ele apareceu no meu quarto. E deixei ele entrar. Ele não disse nada e começou a me agarrar. Tirou meu roupão e ficou do jeito que veio ao mundo. Tirou o roupão dele, desculpa. Eu então disse que eu era virgem e ele disse: não se preocupe, eu não vou fazer nada que você não queira. Ai, meu Deus, que frase clássica, né? Em uma fração de segundos, ele parou, me olhou e perguntou: quantos anos você tem? Eu disse 14. Aí ele ficou nervoso. E disse que achava que eu tinha uns 17. Ele fez que eu saí do quarto e eu puxei ele pelo braço, nos beijamos e fizemos de tudo, menos penetração. Ele sussurrou no meu ouvido e perguntou se podia tirar minha virgindade. Eu disse que meu namorado poderia perceber e ele sugeriu que eu ficasse com meu namorado no dia seguinte para disfarçar. Gente, o cara tava dentro da sua casa, meio canalha esse cara, hein? Eu disse que eu precisava pensar. Gente, depois a gente ficou conversando e eu descobri que ele tinha 26 anos. No dia seguinte, contei pra Bruna. Ela disse que a ideia de Felipe era uma loucura, mas depois perguntou se eu realmente queria perder a virgindade com ele. Eu disse que sim, pois eu estava maluquinha. Já Michael, eu até tinha um carinho, mas eu não tinha tesão. Ela então sugeriu que eu começasse a ficar com Michael sem ir até o final e depois ficasse com Felipe à noite.
E no dia seguinte eu poderia ir até o final com o Michael para que ele não desconfiasse. Meu Deus. Bom, fomos para a piscina na casa de Flávio e eu comecei a provocar Michael. Ele disse que esperarmos até o final de semana, pois ele queria fazer algo romântico. Mas eu disse que eu não estava aguentando. Ele tentou, mas eu disse que estava doendo muito. Então ele parou e disse-me que tentaríamos de novo no dia seguinte. Concordei. Então eles tentaram ali, né, o plano dela, né? Enquanto conversávamos, Flávio disse que ele e Michael eram muito parceiros e que depois que eu ficasse com Michael, se eu e a Bruna quisesse, poderíamos trocar de casal de vez em quando. Bruna deu um tapinha no ombro de Flávio e disse: eu sei que você tá louco para ficar com Alice. E ele disse: estou mesmo. E o Michael louco para ficar com você. Vamos juntar o útil ao agradável. Bruna disse que por ela tudo bem. E eu comentei que se eu me sentisse confortável, também toparia. Passamos a tarde juntos e fui embora me sentindo leve, pois sabia que meu namoro com o Michael era só um passatempo. À noite me arrumei e fiquei esperando o Felipe entrar no meu quarto de madrugada. Ele chegou e perguntou se eu tinha certeza, eu disse que sim, mas pedi para ele usar camisinha, pois não seria louca de fazer diferente. Michael era virgem e Felipe provavelmente era mais rodado que o globo terrestre. Ele perguntou se eu não tomava pílula e eu respondi que não. Menti. Ele então colocou a proteção e foi uma experiência boa, apesar da dor. Ele foi paciente. Antes de sair do meu quarto, ele me disse que não, para não ficar com meu namorado, pois ele ficaria com ciúmes, e eu ri e pedi que ele fosse embora. No dia seguinte, eu estava me arrumando para passar o final de semana na casa de Michael. Meu pai viu e disse que tinha esquecido e que ia pedir meu irmão para me levar, já que ele não poderia, pois estava atrasado. Meu irmão nem respondeu. Ele ainda não estava digerindo a ideia de eu estar namorando. Meu pai então pediu a Felipe que me levasse lá e ele aceitou. No caminho, Felipe falou que estava gostando de mim e que eu deveria terminar meu namoro. Quando chegamos, Flávio também estava chegando e viu Felipe no carro. Felipe olhou para mim e perguntou se aquele era meu namorado. Eu disse que não. Desci do carro, dei tchau e segui em frente. Eu não sei como Bruna conseguia enganar o Flávio. Ele era muito esperto e parecia ler tudo no ar. Ele ficou me enchendo de perguntas, mas não dei muita corda, não. Quando cheguei no quarto de Michael, senti um peso na consciência. A cama estava cheia de pétalas e havia uma cesta de chocolates. Bruna havia ajudado ele a preparar tudo. Ela olhou para Flávio e disse que iriam nos deixar a sós. Flávio brincou dizendo que queria assistir. Olhei para ele e disse que na próxima ele poderia assistir. Então eles saíram e Michael foi um fofo. Ele não percebeu nada, até ficou preocupado, pois sangrou, né? Mas nada é perfeito. Ele não durou 1 minuto. Ele ficou constrangido, mas eu disse que estava tudo bem, que tinha amado. Claro que era mentira. Mais tarde ele perguntou se eu toparia trocar de casal. Eu disse que eu estava com dor e preferia esperar. Mas que se o Flávio e a Bruna concordassem, ele poderia ficar com a Bruna, e assim foi. Michael e Bruna ficaram naquela noite, e Flávio ficou insistindo para eu ficar com ele também. Eu até queria, mas eu fiquei com medo dele perceber algo. Fiz algumas carícias, mas nada além disso. Enquanto me beijava, ele pedia para fazer sexo anal. Respondi que talvez em outra ocasião. Mike então gritou para Flávio não me beijar na boca e todos nós rimos. Foi uma noite divertida. Ficamos 4 assistindo o filme depois desse movimento. Bom, eu estava empolgada para ficar com Michael de novo, pois ele tinha sido bem animado com a Bruna. Eles ficaram juntos por mais de 1 hora. Porém, na manhã seguinte, fizemos de novo e pasmem. Novamente, ele gozou menos de 1 minuto. Flávio até fez piada com ele. Quando fomos para a cozinha tomar café, Mateus estava lá e me olhou descaradamente, que é o irmão, né? Fomos todos para a piscina e na primeira oportunidade, Mateus me perguntou se eu costumava cumprir minhas promessas. Eu disse que sim e perguntei por quê. Ele respondeu, porque você prometeu casar comigo e eu vou cobrar. Então me deu um beijo na bochecha e eu fiquei ali sem reação. Quando fiquei sozinha com a Bruna, contei a ela. Bruna disse que eu deveria ficar com o Mateus também. Eu ri achando graça do jeito terrível dela e comentei a ela que ela não tinha limites. Respondi que eu não faria isso, pois Michael acabaria descobrindo. Então, Bruna sugeriu que ele participasse da nossa bagunça. Comentei com Michael e Flávio
e pensei, eles nunca vão aceitar. Gente, que turma animada vocês são, hein? Pelo amor de Deus. Bom, eu falei, Michael e Flávio nunca vão aceitar isso. Mas ela garantiu que daria um jeito. Ela teve coragem de chamar ele no Facebook e contar sobre a noite anterior. Disse que era para ele falar com o irmão dele, que viu ele ficando com ela, e que ele queria participar, que no próximo final de semana ele poderia levar uma amiga e pronto. Ele, claro, concordou, chamou o irmão. Michael chegou triste, falando que o irmão dele tinha visto algo e estava ameaçando contar para os pais caso não deixasse ele participar na próxima. Flávio então disse para deixar que estava tudo bem. Michael então disse que tinha certeza de que o irmão queria ficar comigo. Flávio disse que eles iriam tentar dar um jeito naquela semana. De repente, descobri algo de Matheus para reverter a situação. Bruno então me chamou para a gente dormir na minha casa. Arrumamos uma desculpa para os meninos. Ela queria sair com um garoto e eu queria ver Felipe. Felipe estava realmente com ciúmes do meu namorado. E aquilo já estava me irritando. Ele propôs que eu terminasse e que nós namorássemos escondidos até eu ter 18 anos. Eu falei que aquilo era uma loucura, pois eu ia fazer 15. Gente, essa época ela tinha 14 anos e ela já estava aí nessa animação aí toda, né? Troca de casal, festinha. Bom, aí ela chegou em casa, ela e Felipe ficaram juntos. Ele era uma máquina, ele sabia me dar prazer. Lembro que eu fui até cansada para a escola. Ainda naquela semana, Flávio me pediu para ir no banheiro da escola com ele. Eu já sabia o que ele queria. Foi lá e ele me tocou até que eu chegasse nos finalmente e perguntou se eu liberava atrás para ele. Eu disse que sim e ele foi bem cuidadoso. Ele disse que estava louco para me beijar, mas que Michael tinha proibido. Naquela semana, também fiquei com o Felipe quase todos os dias. Ele já estava ficando chato e eu já estava enjoando dele. O sexo era bom, mas ele era bem pegajoso. Ele queria algo sério, aquilo era impossível. Arrumei uma desculpa para meus pais e na quinta noite vazei para a casa de Michael. Michael e Flávio tinham concordado com a ideia de deixar Matheus participar com a gente. Acho que ficaram empolgados com a menina que ele ia levar. Marcamos para o sábado à noite, pois os pais de Michael e Matheus também não estariam em casa. A irmã dele era casada e o caçula dormia cedo. De quinta a sábado, Michael me procurava toda hora. Só que todas as vezes, ele era muito rápido. Eu não chegava nem perto de um orgasmo. Parece que ele queria me deixar cansada, até deixou, né? Porque eles já tinham combinado aí que eles iam novamente, né, trocar aí de casais. Então ela falou, acho que ele queria me deixar cansada para eu não transar com o Flávio. No sábado à noite, Matheus levou uma mulher para casa deles. Logo, Flávio e Michael começaram a ficar com ela. Matheus nem disfarçou e já veio para o meu lado e me deu um beijo. Nisso, Michael se aproximou e disse sem rodeios. Relaxa que é só diversão. Eu sei que ela é sua namorada. Então Michael disse, sim, minha namorada, e se você beijá-la de novo eu vou quebrar sua cara. Bom, Bruno então olhou para mim, puxou Michael e disse, Michael querido, vamos trocar, relaxa. Nisso ela começou a provocar ele. Matheus me puxou para a cama, debaixo de uma coberta. Perguntei se ele tinha camisinha, ele disse que não, que era para eu ficar tranquila, pois seria a primeira vez que ele transava sem camisinha. Ele fez carinho em mim e fez questão de olhar nos meus olhos o tempo inteiro. Foi o melhor papai e mamãe da minha vida. Chegamos exatamente juntos ao orgasmo. Eu não resisti, acho que eu gemi alto. Ele sorriu depois que terminamos e ele sussurrou, você ainda vai ser só minha. Quando me virei, Michael estava olhando e Matheus, para provocar o irmão, disse, acho que é a primeira vez que eu consigo fazer uma mulher gozar só com penetração. Michael me chamou para ir para o quarto dele e eu fui. E ele ficou o resto da noite calado, chateado. Quando Flávio e Bruna chegaram no quarto, Flávio perguntou se Michael tinha ciúmes dele comigo também. Michael disse que não, mas que o irmão era um cínico e que eles não iam mais repetir aquilo. Concordei, mas por dentro me lamentei, pois tinha amado ficar com o irmão dele. Enquanto isso, Felipe mandando mensagem. Precisei desligar meu celular.
Bom, na manhã de domingo, Flávio e Michael foram jogar futebol com os meninos do condomínio. Eu e Bruna ficamos dormindo. E quando eu acordei, Matheus estava lá no quarto me dando um beijo. Dani, eu sei que eu não sou uma pessoa ingênua. Eu sabia que me envolver com meu cunhado em segredo de Michael não seria nada bom. Eu tinha consciência de que ele acabaria descobrindo e isso ia causar muitos problemas. Matheus então ficou em cima de mim. Eu disse que eu não queria mais nada com ele, que era pra ele... Eu não queria mais participar daquela brincadeira, porque isso ia acabar mal. Nesse momento, Bruna voltou e entrou na conversa e começou a rir. Ela pediu para que Matheus saísse, pois os meninos já iam chegar. Eu aproveitei que estava sozinha com Bruna e atendi uma ligação de Felipe, que estava irritado. Ele exigia que eu terminasse com o Michael naquela hora. Desliguei o telefone com raiva e Bruna me alertou que Felipe poderia ser um problema para mim. Eu disse a ela que ele não estava fora de controle, mas no fundo eu já sabia que Bruna estava certa. Quando os meninos chegaram, eu fui um pouco descuidada. Flávio estava mexendo no meu celular e ele sabia a senha. Meu coração disparou. Vendo meu desespero, Bruna tomou o celular da mão dele e sugeriu que eu pedisse algo que ainda devia a ela. A Bruna, para disfarçar, falou: Alice, vamos pedir aquele negócio que a gente ia comprar? Então elas entraram numa loja virtual lá. Mas Flávio ficou desconfiado. Então comecei a bloquear Felipe de tudo, apaguei as mensagens e foi a melhor coisa que eu fiz. Na noite de domingo, voltei para casa com Bruna. Felipe estava irritado e, de alguma forma, conseguiu falar com meu pai, criticando-o por me deixar fora de casa tanto tempo. Meu pai, com a pressão de Felipe, disse que no próximo final de semana eu não ia sair, pois já estava demais. Bruna comentou que meu irmão estava muito bonito, mas eu respondi que ele tinha namorado e Bruno disse: se eles terminassem, por favor, me avise. E a gente começou a rir. Dani, só para ressaltar, a gente nunca ficou com ninguém comprometido, tá? Pelo menos não que a gente saiba. Sabe, tem muito homem solteiro no mundo. Acho que é desnecessário fazer isso com um semelhante, né? Nós mulheres temos que nos unir e fazer os homens comerem nossas mãos. Não ficar exaltando o ego de boy escroto para ele se achar mais ainda. Felipe foi até meu quarto naquela noite, mesmo com a Bruna lá. Ele estava claramente alterado e provavelmente após beber com meu pai, ele resolveu ir lá no meu quarto. Ele começou a gritar e perguntar por que eu tinha bloqueado ele. Bruna pediu para ele sair. Quando ele gritou com ela, ela ameaçou gritar que ele era um tarado se ele não fosse embora. Ele saiu e Bruna me alertou que eu precisava resolver aquela situação, pois ele estava começando a me dar problemas. E ela tinha razão. Sempre tinha algum hóspede lá em casa, mas não novos e bonitos. Meus pais sempre tiveram amigos e sempre foram muito hospitaleiros. Bruna então sugeriu que eu fosse para a casa dela naquela semana e eu aceitei. Foi difícil convencer meu pai, pois Felipe estava influenciando muito na decisão dele. Mas minha mãe conseguiu convencê-la a me deixar ir. Aquela semana foi agitada, saímos várias noites. E quando eu voltei para casa, Felipe ainda estava me cercando. E acabei cedendo. Embora eu soubesse que ele estava chateado por eu não ter terminado com meu namorado. Quando eu fiz 15 anos, meus pais organizaram uma grande festa. Eu dancei com o Michael, com meu pai, com o Flávio, com meu irmão, até com o Matheus. Ele teve coragem de me chamar para dançar e enquanto dançávamos, eu senti como se todos estivessem percebendo a tensão entre nós. Bruna disse que era apenas coisa da minha cabeça. Matheus olhava nos meus olhos o tempo inteiro e confesso que eu senti uma forte atração por ele. Até Michael acho que percebeu nossa química. Meus 15 anos foram intensos, um verdadeiro turbilhão de emoções. Continuei namorando Michael, mas passei muito tempo com Flávio e às vezes com Matheus. Quando ele conseguia convencer o irmão. Matheus até arrumou uma namorada, mas eu sentia ciúmes, especialmente quando ele era carinhoso com ela na minha frente. Em uma de nossas conversas, eu disse para ele que eu estava com ciúmes dele e da namoradinha dele. Ele riu e disse que não gostava dela, ia terminar logo. Ele não queria iludi-la. Ele perguntou se ele terminasse, ele poderia ser meu amante e eu disse que jamais. Apesar de eu estar com Michael, eu sempre soube que eu amava Matheus. E ele também demonstrava o mesmo por mim. Em uma dessas vezes, enquanto estávamos juntos, ele olhou meus olhos e disse que queria ter um filho comigo. Eu fiquei assustada e ele parecia falar sério.
Eu não sabia como reagir àquilo. Michael sempre ficava com ciúmes do irmão, mas não expressava muito. Às vezes ele ficava com a namorada de Mateus e com Bruna. Isso causava um ambiente meio confuso, sabe? Era troca de parceiros o tempo inteiro. Enquanto isso, Felipe continuava na minha vida. Ele arrumou vários negócios na cidade para fazer e nunca se mudava. Estava se tornando cada vez mais difícil lidar com ele. Ele chegou a me ameaçar, dizendo que contaria para Michael sobre nós. Durante uma festa de aniversário na casa dos meus pais, Felipe me puxou para o jardim e gritou comigo, dizendo que se eu ficasse com Michael na frente dele, ele ia contar tudo sobre nós. Tentei acalmá-lo e parecer forte, mas dentro de mim eu estava com medo. Ele segurou meu rosto com força, pensei que ele fosse me bater. Quando consegui me afastar e olhei para o lado, Mateus estava próximo e me perguntou o que estava acontecendo. Felipe, sem pensar, revelou que eu e ele tínhamos um relacionamento secreto e que eu havia perdido a virgindade com ele e que frequentemente eu traía Michael com ele. Mateus, irritado, mandou Felipe embora e ameaçou fisicamente caso ele não saísse. Felipe ficou assustado, foi embora, mas antes disso, falou algo cruel para Mateus sobre mim. Disse que eu era uma vadia e que eu não valia nada. Gente, eu senti vergonha e medo. E foi difícil até olhar para Mateus depois do que ele tinha dito. Mateus me pediu para não mentir para ele, perguntou se Felipe tinha me abusado de alguma forma. Eu garanti a ele que nunca houve nada físico, mas que Felipe me pressionava emocionalmente. Nesse momento, Mateus me abraçou e prometeu resolver aquela situação. Perguntou se era verdade, sobretudo de eu não conseguir mentir, eu disse que sim. Mateus ficou sério em silêncio por alguns segundos. Mateus ligou para Bruna e pediu para ela trazer os meninos até onde nós estávamos. Eu estava apavorada, achando que ele ia contar tudo para Michael do nosso relacionamento e, do meu relacionamento com o Felipe, e claro que o relacionamento dela com o Michael nunca mais seria o mesmo, né? Bom, Mateus explicou que viu o Felipe me arrastando e me pressionando para que eu ficasse com ele. Bruna então entrou na conversa e sugeriu que eu fosse honesta, pois sabia que seria melhor para todos. Ela então disse que Felipe me assediava sempre. Quando Flávio ouviu, ele ficou irritado e perguntou se eu tinha ficado com o Felipe. Eu confirmei, mas menti que isso aconteceu no momento de separação entre Michael e eu. E que foi algo rápido. Lembro que Flávio ficou muito irritado com o Felipe e disse que ia conversar com ele. Eu pedi para que ele não fizesse isso, nada impulsivamente, porque eu sabia que aquilo poderia acabar mal. Então Michael, Flávio, Mateus e eu fomos até o quarto onde Felipe estava e as coisas rapidamente saíram de controle. Felipe estava bêbado, revelou a Michael que ele tinha sido o primeiro homem com quem eu fiquei. Bruna, com uma certa ironia, comentou que ele estava mentindo, pois um homem sempre sabe quando é a primeira vez de uma mulher. Todos que estavam na minha casa foram lá devido à gritaria. Meu pai e meu irmão mandaram Felipe embora de casa. Eu tomei as medidas necessárias para garantir que ele não me causasse mais problemas. Fiz uma denúncia. Meu pai queria que eu denunciasse por abuso. Mas eu não fiz isso. Disse que ele só me ameaçava. Ela não quis levar o negócio para um outro patamar. Bom, todos acreditaram na minha versão dos acontecimentos, já que Felipe nunca mantinha conversas salvas devido à minha idade. Depois disso, Felipe desapareceu. Com o tempo, meu pai conseguiu desfazer qualquer vínculo com ele, mas ele ainda tentava me ligar de números privados. Eu sabia que era ele, mas não atendia. Para me afastar de tudo, passei uma semana na casa de Bruna. Ela conhecia muitas pessoas e aproveitamos a oportunidade para nos distrair. Bom, nessa época, meu irmão terminou com a namorada e quando Bruna soube, tratou de começar a namorar o meu irmão. Um dia ela dormiu lá em casa, só que ela não tinha terminado com o Flávio. Aí, o Flávio chegou lá com uma cesta de café da manhã para Bruna e perguntou: Alice, cadê Bruna? Ah, Bruna já foi.
Só que ele ligou para o telefone da Bruna e tocou no quarto da irmã de Alice. Aí deu a maior confusão, saiu até porradaria, tá? Porque ele viu que a Bruna, então, estava o quê? Ficando com o irmão da nossa Alice. Bom, Dani, nessa época também, Alice terminou com o Michael e Matheus pediu ela em namoro, o irmão de Michael. Ela disse, obviamente eu não aceitei, né? Imagina se eu ia aceitar namorar o irmão do meu namorado, tá? Porém, gente, no dia seguinte, o Michael procurou ela e ela acabou voltando e Matheus acabou ficando furioso. Enquanto isso, o Flávio, descobrindo a traição da Bruna, falou que não queria mais nada com a Bruna. Mas ela continuou insistindo, pediu desculpas, disse que tinha errado e não ia mais fazer aquilo. Mas Flávio não desculpou. Seguiu em frente e começou a sair com outras garotas. Bruna ia atrás, arrumava barraco atrás de barraco. Um dia ela foi até a casa dele tentando uma reconciliação, só que ela resolveu tomar vários remédios para chamar a atenção de Flávio. Disse que ia acabar com a própria vida, porque não conseguia viver sem ele. Flávio ficou desesperado, né? Viu que ela tinha tomado vários remédios, chamou uma ambulância. E ela disse o seguinte, Dani, eu estava com o Michael e levamos ela para o hospital. Bom, ela falou assim, quando chegou lá, ela falou assim, nossa, me deu até vontade de terminar o serviço que Bruna tinha começado, de tanta raiva que eu fiquei dela por ter feito aquilo com ela, né? Bom, Dani, a gente até achou que Bruna ia precisar ir para uma clínica psiquiátrica, mas não precisou, tá? Os médicos, eu acho que perceberam que Bruna estava realmente fazendo era uma cena, pois quem vai morrer tomando 4 paracetamol, que era, na verdade, o que ela tinha tomado. Então, mas mesmo assim a Bruna começou a fazer acompanhamento com um psiquiatra. Então Flávio e Bruna voltaram, mas Flávio estava mais possessivo e Bruna ficou até um tempo quieta, sem aprontar. Eles começaram a ter um namoro, só os dois. Ficava só Flávio e Bruna, né? E eles começaram a ficar mais quietos depois desse episódio. Bom, vamos lá. Gente, a Bruna e o Flávio, e a Alice e o Matheus, e o Michael, desculpa, eles conversaram, tá? Um dia eles estavam conversando, porque eles ficavam direto, os 4, eles trocavam de casal direto ali, né? Aí um dia a Bruna falou assim, e se um dia uma de nós engravidar e a gente não saber quem é o pai, né? Aí eles falaram assim, não, vai ser nós 4 para sempre. A gente vai cuidar um dos outros para sempre. Então eles tinham um relacionamento ali praticamente em 4 pessoas, né? Dani, sabe que eu até gostei dessa ideia? Parecia que a gente estava em Nárnia. Claro que isso nunca ia dar certo, mas seguimos assim por um tempo. Quando dava, eu e Bruna até saía com outros carinhas. Ela ainda tinha um caso que era fixo e fazia várias promessas deles namorarem quando ela fizesse 18 anos. Bom, gente, o tempo se passou. Diz ela que eles começaram a andar todo mundo mais na linha, até que teve um final de semana que estava Bruna, Flávio, Michael e Alice. E o Matheus chegou na casa. E ali eles transaram, todo mundo. Fizeram aquela festinha novamente. Já tinha mais de um ano que eles não ficavam juntos, tá? E aconteceu de transarem ali sem camisinha. Bom, Dani, foi um final de semana de loucura, sei lá. Só sei que 15 dias depois, a minha menstruação não desceu. Eu era super regulada e eu já sabia o que estava acontecendo. Então eu fiz um teste em casa. Quando eu fiz o teste de gravidez, o resultado deu positivo. Quase desmaiei ao lembrar da situação.
Bruna perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que eu ia ter o filho, afinal estava completando 18 anos e não teria coragem de abortar. E ela disse, será que é do Michael? Nesse momento minha ficha caiu. O pai poderia ser qualquer um dos três. Sim, entrei em desespero. Ela disse, se for do Flávio não muda nada, mas se for do Matheus você está encrencada. Eu senti que era dele, não sei como, mas eu sentia. Contei para Michael e para Flávio, eles ficaram felizes, mas logo o brilho nos olhos sumiu quando eles se lembraram que poderia ser de Matheus. Bruna sugeriu que eu contassem a ele, mas Michael não queria. Mas não podíamos fazer isso. No dia seguinte, nos reunimos na casa de Flávio e chamamos Matheus. Contei a ele sobre a gravidez e ele sorriu dizendo que tinha certeza que a criança era dele. Flávio então disse, se for ou não, você nunca vai saber. Ela é namorada de Michael e ele vai registrar a criança. Michael confirmou, dizendo que esse seria um segredo que íamos levar para o túmulo. Matheus então afirmou que se o filho fosse dele, ele quem iria registrar. Disse também que Michael precisava decidir se queria ser corno manso e aceitar dizer isso para todos ou um traído inconsciente. Podíamos falar que ele não sabia. Nesse momento, Flávio ficou revoltado e voou em cima de Matheus e deu um soco nele e chamou ele de covarde. Bom, aí começou uma briga generalizada, né? Todo mundo ali queria ser o pai do filho de nossa Alice. Mas, gente, se a verdade viesse à tona, ia ser um escândalo. Como que ela ia explicar que poderiam ser 3 homens, o filho do pai dela, eles tudo de família influentes, né? Então, assim, ia ser bem complicado, tá? Ela disse que não conseguiu esconder da mãe. Então, a mãe dela logo descobriu, fez um escândalo. Eu disse a ela que eu havia ficado com alguém depois de terminar com o Michael e que não sabia quem era o pai. Minha mãe ficou extremamente decepcionada, mas no final ela e meu pai acabaram me apoiando. Quando completei 4 meses de gravidez, fiz o DNA no bebê ainda na barriga e foi confirmado que o pai era Matheus. Matheus ficou radiante enquanto Michael e Flávio tiveram que aceitar. Matheus foi até a minha casa e conversou com meus pais, que ficaram decepcionados ao descobrir que eu havia ficado com o irmão do meu namorado. Todos achavam que eu e Michael tínhamos terminado, né? Que eu e Michael tínhamos terminado quando eu e Matheus ficamos juntos. Meu pai perguntou a Matheus como ele pretendia agir dali pra frente. Matheus disse que por ele a gente poderia se casar. Eu disse que eu não queria casar e minha mãe afirmou que só esperava que ele cumprisse o papel de pai, mas que ninguém ia obrigar ninguém a casar ali. E assim foi. Apesar de ficarmos juntos com frequência, eu nunca assumi um relacionamento sério com ele. Convidei Bruna e Flávio para serem padrinhos do meu filho e eles aceitaram. Michael, por outro lado, parou de falar comigo. Foi triste, pois eu sentia muito carinho por ele, mas não havia mais o que fazer. Quando o bebê nasceu, ele foi até a maternidade. Matheus estava ao meu lado e o bebê no bercinho. Michael olhou para Matheus e disse: pode dar licença, não quero nem olhar para sua cara. Eu olhei para Matheus, que entendeu e saiu do quarto. Eu vi que Michael não queria brigar. Ele se aproximou, deu um beijo na minha testa, olhou para o bebê e chorou. Então ele pediu para segurar o bebê e eu deixei. Ele segurou o bebê com o maior carinho do mundo. Nesse momento, Bruna e Flávio chegaram e Flávio ficou ao lado de Michael, consolando e disse: cara, pode ser tudo como antes, vocês dois podem recomeçar. Michael me olhou e perguntou se eu voltaria para ele. Nesse momento, Matheus entrou no quarto e disse: claro que ela não voltaria. Ela não voltaria porque estamos juntos agora. Agora ela é minha mulher e nós somos uma família. Michael colocou o bebê de volta no bercinho e ele e Flávio saíram. A vida seguiu. Eu não queria nada sério com Matheus e sempre deixava isso claro para ele. Ele cuidava do bebê enquanto eu saía com Bruna. Quando eu chegava, Matheus sempre estava lá esperando por mim. Durante esse tempo, até fiquei com Flávio algumas vezes, mas Matheus sabia que o nosso relacionamento nunca foi sério. Enquanto isso, Bruna fez 18 anos e
Lembra o cara que Bruna ficou lá no passado, o tal de Yuri, um cara mais velho? Ele fez Flávio descobrir sobre o caso dos dois. Eu sei que foi ele quem contou, pois seria muita coincidência Flávio descobrir assim que Bruna fez 18 anos. Então Flávio terminou com Bruna e o grupo se desfez. Eu e Bruna seguimos juntas e Michael e Flávio foram para o outro lado. Eu passei a sair muito com a Bruna e até comecei a me envolver mais seriamente com um rapaz que eu conheci numa festa. Ele descobriu meu endereço, mandou flores. Queria um compromisso mais sério. Uma noite eu saí com ele e deixei Matheus cuidando do bebê. Nessa época meu bebê tinha 11 meses. Matheus sempre foi um ótimo pai. E eles dividiam, né? Às vezes o Matheus ficava com o bebê, ela ficava com o bebê, eles eram adolescentes, né? Bom, a família de Matheus amava o bebê também. Mas nessa noite algo de mim começou a mudar. Embora eu ainda não tivesse essa noção. Enquanto eu esperava o rapaz me buscar na portaria do condomínio, uma senhora com um carrinho de limpeza se aproximou e disse: "Nossa, você tem uma família linda." E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu conheci alguns amigos do rapaz que estava saindo e uma das amigas, que tinha uma filha, contou que o pai biológico da criança nunca nem deu atenção a ela. A menina era tão carente. Isso me fez refletir sobre a minha situação e sobre o que eu realmente queria para a vida ali, minha e do meu filho. Bom, meu coração apertou só de pensar na possibilidade de passar pelo que aquela menina passou. Não conseguia imaginar. Matheus era meu porto seguro quando o assunto era maternidade. Cheguei em casa, ele estava lá com o nosso bebê no colo. Me aproximei para não acordar o bebê e vi Matheus olhando meu perfil no Facebook. E naquele momento minha ficha caiu e eu pensei: meu Deus, eu tenho um homem incrível ao meu lado, um pai maravilhoso para o meu filho e eu não estou valorizando isso. Chamei ele se assustou, peguei o bebê, troquei a fralda, coloquei no berço. Matheus já estava indo embora, mas eu segurei o braço dele e pedi para ele ficasse com a gente aquela noite. Ele perguntou se eu havia ficado com alguém e eu respondi que não, que só saímos para beber e conversar. Fui tomar um banho, ele veio atrás de mim, fez uma massagem nas minhas costas, fizemos amor e depois fomos dormir. Quando o bebê chorou de madrugada, Matheus foi acalmá-lo. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Fiz um café da manhã. Ela encomendou um café, pediu um mini bolo com um pedido de namoro escrito. Levei para Matheus e ele ficou feliz. Mas, ele disse: se a gente vai namorar, por que a gente não se casa? Nós já temos um filho. Concordei e ele me beijou. Matheus perguntou se eu tinha resolvido as coisas com um outro rapaz. Eu disse que ainda não. Corta de outro rapaz. Bom, a partir daquele momento, começamos a construir nossa família. Casamos no civil e fomos morar juntos. Ano passado, tivemos outro filho, só que dessa vez não biológico. Matheus viajou numa missão para o Médicos Sem Fronteiras e se encantou com uma criança. Ligou para mim emocionado e perguntou se a gente poderia adotá-lo. Hesitei, mas sabia que não poderia negar isso a ele. Ele programou minha viagem para esse país para darmos entrada nos papéis. Deixei nosso filho com meus pais e os pais dele e fui. No trajeto quase infartei de ansiedade e medo. Eu temia não conseguir amar aquela criança como amo meu filho. Mas para minha surpresa foi amor à primeira vista. A adoção levou um tempo, mas hoje ele já está com a gente. Vou atualizar sobre os outros personagens. Meu irmão voltou para a ex-namorada, se casaram e hoje tem um casal de filhos. Bruna se casou com Yuri e também teve um bebê. Claro que ela ainda sai com o Flávio frequentemente. Inclusive, ela está grávida novamente. Flávio não namora sério com ninguém. Acho que ainda espera que Bruna se decida, pois ela ainda o ama, mas também ama o marido. Como diz ela, o coração dela é de todos. Eu acho que Yuri até sabe do caso dela com Flávio. Bom, enquanto isso, Michael está noivo de uma menina muito legal. Ela se tornou minha amiga. Ela sabe que eu e Michael namoramos na adolescência, mas pensa que foi algo sem importância, embora ele tenha sido um grande amor. Recentemente, todos nós nos reunimos numa pousada. Às vezes a gente faz isso, sabe? Jogamos cartas. Então, de vez em quando, a gente se reúne numa pousada. A gente joga carta, conversa, né? Lembra os velhos tempos. Bom,
Dani, eu vou tentar convencer Bruna a contar a história dela no canal, mas já aviso, a dela é pra maior de idade, a sua também, né, amiga? Mas já aviso, ela é terrível. Ah, esqueci de mencionar que Michael e sua noiva são padrinhos da criança que nós adotamos. Ele e Matheus têm uma relação entre tapas e beijos. Bom, Dani, agradeço muito por ter lido minha história. Mesmo que não seja contada no canal, só de você ter lido já sou grata. Mando um beijo pra você e pro Betão. Sucesso pro canal. Só sigo pessoas como você, que realmente tem algo a acrescentar na minha vida. E com certeza você tem. Vou enviar esse e-mail com cuidado para que ninguém leia. Quem sabe de todos esses detalhes sou apenas eu e minha amiga Bruna. Agora estou em uma relação monogâmica e estou amando. Matheus é incrível. Ele tinha muitos ciúmes no início, mas hoje ele confia muito mais em mim. Um beijo para vocês. Alice, um beijo para você. Bom, como eu disse aqui, né, uma história aí plus 18, né, para maiores de idade. E, bom, vocês eram jovens, se divertiam aí, né? Eu acho que tem que se divertir com cuidado. O que eu vou falar pra você? Tem muita gente que faz igual, mas não conta, né? Então, assim, vocês ali eram um grupo, todo mundo gostava da mesma coisa e vocês foram vivendo. Quem vai aí apontar dedo pra você não sou eu, né? Você veio aqui contar a sua história. Eu fico feliz que hoje você tá num relacionamento monogâmico, né? Eu, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria ter esse tipo de relação, né? Um grupo ali, eu fiquei com você, fiquei com fulano. Mas, cara, por incrível que pareça, eu já vi isso acontecer, tá? Já vi isso acontecer de 2 casais terem esse tipo de relação aí. Lá da minha cidade natal. Mas abafa o caso, né? Não é a minha história, é a história deles. Mas eles tinham esse tipo de relação aí que vocês têm. Tinham, né? Por mais estranho aí que pareça, a gente sabe que acontece muito. Porém, no caso de vocês, era aí consensual, né? Vocês tinham, vamos falar, como é que é? Relacionamento aberto, digamos assim, né? Então, acho que eram 2 casais com relacionamento aberto e vocês iam vivendo a vida aí do jeito que vocês achavam melhor. Claro que você conta aqui a história, com 14 anos, vocês já começaram a ter esse tipo de, né, de relacionamento. Eu acho muito nova, eu sempre falo aqui, aproveite as etapas da vida, sabe, gente? Não pulem etapas, é muito importante, assim, que você aproveite as etapas, né? Eu acho que 14 anos para você ter esse tipo de relacionamento, sabe, aberto, aí tem seu namorado, aí conhece outro, transa com um, transa com outro. Acho too much pra minha cabeça. Mas hoje em dia, né, tá tudo tão diferente. Hoje em dia a gente sabe que tá tudo tão mudado. E é o que eu falo, tem que se prevenir. Tem que usar camisinha. Tem. Inclusive, essa semana eu tava viajando, eu recebi uma mensagem da Alice, que eu acho que eu contei a história dela aqui no canal há 7 anos atrás, viciada em sexo. É um dos vídeos mais vistos aqui do canal. E é um vídeo, infelizmente, que ele não foi monetizado na época, gente, porque tinha a palavra viciada em sexo, né? Mas, anyway, foi um vídeo que trouxe muitos seguidores aqui pro canal também. Muita gente, né, começou a me seguir através daquele vídeo. E ela me mandou um update da história dela. E eu fiquei muito chocada, assim, quando eu li o update da história dela. Em breve eu vou contar pra vocês. Então, é o que eu falo. Sexo tem que ser responsável, gente. Você tem que... Você quer ter um relacionamento aberto, hoje em dia, né, tá na moda, todo mundo tem relacionamento aberto, todo mundo fica com todo mundo, aí eu transo com todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas tem que lembrar de se proteger, de se cuidar. Eu não acho que 14 anos é uma idade para isso, mas é a sua história, né, não é a minha. Então, eu só desejo a você que você e Matheus aí sejam felizes com os 2 filhos que vocês estão. Que você hoje também tenha mais cabeça, assim, sabe? Pra você levar uma relação a sério. Não sei, né? Parece que vocês estão levando a sério. E eu espero, assim, que vocês consigam continuar assim, tá bom?
Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Me contem, vocês teriam uma relação aberta? Vocês teriam uma relação estilo aí da Alice? Não mintam! Não mintam! Quero saber a verdade. Um beijo e até o próximo. Tchau!